Imagine que fica sozinho, toda a gente se despede e agora o negócio depende de si. Por onde começar? E agora vou mostrar-lhe 9 ferramentas. E não se trata do DeepSeek nem do ChatGPT, mas sim de ferramentas que podem vender automaticamente todos os meses 600 mil euros ou mais, que conseguem criar conteúdo para um mês em apenas 1 hora ou até conteúdo para um ano inteiro do seu blog em apenas 1 semana. Elas vão ajudá-lo a aumentar o valor médio das suas vendas. Ao longo de 3 anos ensinei centenas de empresas a implementar inteligência artificial e estas ferramentas revelaram-se as mais eficazes. Isto é o que te vai permitir duplicar os teus resultados já este ano. E todos os nomes vais encontrar em baixo na descrição deste vídeo. Por isso, deixa um like se não és um bot nem uma rede neural. Vamos a isso. E a primeira rede neural é aquela que vai criar um trabalho pelo qual uma agência de implementação de IA cobra 54 milhões de rublos. Sim, o nosso aluno Sergei, que é marketeer numa empresa, teve uma situação em que uma agência lhe apresentou uma fatura de 54 milhões pela implementação de IA, mas ele conseguiu fazer o mesmo trabalho sozinho em 2 horas. E a primeira ferramenta que vos vou mostrar chama-se Savi. É um serviço para criar agentes de IA sem programação, sem quaisquer competências ou conhecimentos técnicos. Está disponível para qualquer gestor, proprietário de empresa, manager ou até mesmo colaborador. E a ideia é a seguinte: para criar um vendedor de IA, um consultor, um curador para uma escola online ou um gestor de serviço, basta descrever o que ele deve fazer. O serviço cria automaticamente todas as instruções para esse bot. Existem instruções sobre como ligá-lo ao Telegram, ao CRM, a um marketplace ou a outro sítio qualquer e ele vai funcionar. Demora cerca de 15 a 20 minutos para o implementar completamente. Por exemplo, os gestores da empresa MVideo Eldorado, que foram meus alunos, criaram um bot de AI que responde a avaliações nos marketplaces. Há imensos exemplos destes, mesmo muitos, e recomendo vivamente que estudem e experimentem este serviço. A ferramenta seguinte ajudou a aumentar o lucro em 8% apenas com um único prompt. Agora vou explicar qual é a ferramenta e qual foi o prompt. O Vitaly foi nosso aluno. Ele tinha um negócio de entrega de sushi na Turquia. Ele carregou 70 dos seus pedidos anteriores na rede neural Claude e pediu à rede para analisar essa tabela. Formas de aumentar o ticket médio e o lucro. E aqui o mais importante é o que é que carregamos lá e que prompt enviamos. E basicamente, porque é que isto é melhor do que o ChatGPT, que em teoria também poderia fazer o mesmo? A questão é que o Claude comete menos erros e trabalha com volumes maiores de dados, porque se carregarem, por exemplo, 70 ou 100 linhas no ChatGPT, vão ficar surpreendidos ao ver que metade dos dados se perde e ele pode apresentar hipóteses perfeitamente plausíveis, mas absurdas, que não vos vão servir de nada. Por isso, esta é uma excelente ferramenta para trabalhar. Outra abordagem para trabalhar com esta ferramenta é a função Deep Research, que permite fazer uma análise de concorrência. Basta dizer que precisa de fazer uma pesquisa detalhada e indicar qual o concorrente. Ativa a função Deep Research, vai beber um chá ou um café durante 15 minutos e quando volta já tem um relatório detalhado pronto, onde esse concorrente está apresentado na internet, o que dizem outros utilizadores sobre ele, que opiniões existem e que produtos ele oferece. Desta forma, pode criar um mapa detalhado de todos os seus concorrentes e depois comparar e analisar cada um deles. Uma ferramenta ainda mais avançada, que já é a número 3, é o Notebook LM da Google. Funciona segundo um princípio diferente. Primeiro, carrega lá toda a informação e só depois a analisa. Isto é ótimo para advogados, para gestores de projetos e, mais uma vez, para profissionais de marketing. Para a pesquisa de concorrentes, ativamos a função Deep Research. Clicamos para que ele procure na internet todos os sites, por exemplo, sobre o seu concorrente ou sobre determinados outros concorrentes. Ele reúne toda essa informação e depois pode apresentá-la sob a forma de um mapa mental, de um podcast, de uma apresentação ou de uma infografia. O que quiserem mesmo. E isto acelera o trabalho de forma colossal. Isto é especialmente útil para analisar rapidamente os dados que lhe foram carregados. Também funciona muito bem com questões jurídicas. Se carregou muita correspondência sobre um determinado projeto, pode depois pedir, por exemplo, para construir uma cronologia, para perceber quem prometeu o que a quem, carregar dados para concursos públicos, para analisar até que ponto a sua proposta está ou não em conformidade com os requisitos. Tudo isto através do Notebook LM. A próxima ferramenta chama-se HeyGen, que permite libertar o tempo do proprietário do blog para tarefas realmente valiosas.
63-65% das pessoas que preenchem os novos questionários registam para si próprias que querem gerir o blog mais rapidamente com redes neurais. Isto são 2/3 das pessoas. Bem, também deixem um like se também querem gerir o vosso blog mais rapidamente com inteligência artificial. Para muitos, delegar a gestão do blog é praticamente como delegar as obrigações conjugais. Mas o HeyGen permite que tudo corra bem, por assim dizer. E como é que esta coisa funciona? Por exemplo, o meu shorts mais popular no canal atingiu 125.000 visualizações graças ao facto de eu ter criado um avatar de IA e editado o vídeo. O mais importante aqui é que só precisa de criar o seu duplo digital uma vez. E depois, a sua equipa pode gerar conteúdo com ele e publicá-lo nas suas redes sociais. A sua única tarefa será dar indicações à equipa e aprovar o guião do que o seu avatar irá dizer. Todas as outras tarefas já serão resolvidas com a ajuda deste avatar. Isto liberta uma quantidade enorme de tempo. A próxima ferramenta chama-se Gamma. Ela permite aumentar o valor médio das vendas e as próprias vendas, se for usada para criar propostas comerciais. A Gamma é uma rede neural que permite criar apresentações. Basta enviar um pedido ou carregar os seus próprios dados para lá. Ela reúne e organiza toda essa informação. Por exemplo, tivemos um colaborador da empresa X que começou a criar propostas comerciais personalizadas para carros usados. Ou seja, ele carregava aquelas tabelas e dados aborrecidos e a Gamma tratava de apresentar tudo, escolhendo fotografias e imagens. E claro, os clientes ficaram encantados com o nível do serviço e da qualidade. Se tem um pequeno negócio, isto pode aumentar o seu ticket médio, simplesmente porque, quando algo é apresentado de forma bonita, o preço parece logo mais elevado, mesmo antes da pessoa perceber pelo que está a pagar. Isso aumenta imediatamente o valor médio do seu produto. E quando as pessoas veem e pensam, uau, isto está bonito, provavelmente vale mesmo a pena. E para si, isto é uma oportunidade de aumentar a conversão, porque vai parecer mais atrativo em comparação com os concorrentes, ou então pode aumentar o ticket médio. A próxima ferramenta permite-lhe fazer em 15 minutos aquilo que um colaborador poderia demorar vários dias a fazer. E em primeiro lugar, isto ajuda aos recursos humanos, ou seja, quem trabalha com grandes quantidades de dados, por exemplo, em questionários e tabelas. Implementamos isto da seguinte forma. Os nossos candidatos para os recursos humanos preenchem um questionário e tudo isso é reunido numa determinada tabela. E antigamente, para um profissional de recursos humanos processar essa tabela, eram necessários vários dias. Por exemplo, recebemos 800 candidaturas para uma vaga e demoraríamos vários dias a processá-las. Criámos uma tabela GPT com a ajuda do serviço GPT for Work, que permite enviar os dados de uma célula, que estão numa linha, diretamente para o chat GPT e carregar essa mesma resposta na célula, podendo assim ver as respostas que lá aparecem. No final, uma das colunas atribui uma avaliação, numa escala de 0 a 10, sobre o grau de correspondência do candidato à posição em questão. A segunda coluna explica porque que o ChatGPT atribuiu essa avaliação. E depois, isto permite ao responsável de recursos humanos focar-se mais rapidamente nos candidatos que, logo à partida, passaram esta triagem com base em critérios formais. Assim, o processo de recrutamento tornou-se muito mais rápido. Mas ainda é possível acelerá-lo com a ferramenta número 1, sobre a qual já falei, quando podem criar um RH com IA que faz a qualificação inicial dos candidatos e comunica com eles mesmo antes de lhes enviar o questionário. Portanto, estes dois juntos combinam o trabalho e aceleram-no de forma colossal. Por isso, meus amigos, se querem aprender na prática como trabalhar com agentes de IA em que se diferenciam dos assistentes de IA e que outras ferramentas de automação existem, convido-vos para o meu Masterclass de 3 horas, Agentes de IA e Automação para Negócios. Em baixo vão encontrar o link. É gratuito por tempo limitado. Por isso podem aceder, clicar e inscrever-se. Depois voltem para terminar de ver este vídeo. A próxima ferramenta, número 7, é a Nana Banana Pro da Google, que basicamente permite substituir designers e o próprio design. Isto era um grande problema para muitos clientes e empresários. Era preciso encontrar um designer, dar-lhe um briefing sobre o que desenhar, depois ele fazia alguma coisa e aquilo acabava por ser uma porcaria. Pedíamos-lhe para refazer. Agora é tudo muito mais simples. Damos o briefing à inteligência artificial e ela faz o design como deve ser. Pronto, funciona mesmo. Isto já foi testado em imensos mock-ups de design que fizemos na nossa equipa. Tenho 23 anos de experiência em design, só para percebam um pouco do assunto, e posso dizer que a IA faz tudo isto a um nível muito bom. Cartões de produtos para marketplaces, infográficos, publicações para redes sociais, aqueles sliders que podem ser usados em stories e até o design do perfil. Tudo isto pode ser delegado à inteligência artificial. Nós simplesmente dizemos o que precisa ser feito. Se não souberem o que precisa ser feito ou o que escrever, tudo bem. Perguntamos ao Claude
Claude ou ao ChatGPT para escreverem esses textos? Depois pedimos à Nana Banana para desenhar tudo isso da forma que o ChatGPT ou o Claude indicaram. E pronto, o nosso departamento de design está completamente resolvido. Na verdade, nem é preciso. Simplesmente fizemos, numa só noite sentámos, pumba, tudo pronto. Temos todo o design connosco. Isto é, bem, uma ferramenta muito avançada. Fiz um vídeo à parte a explicar detalhadamente como usar o Nana Banana. Vai estar aqui e podem vê-lo. É mesmo um curso completo. A próxima ferramenta chama-se Genspark. E esta é simplesmente a minha grande paixão, porque até a 2025 todas as ferramentas como o ChatGPT, Claude, DeepSeek e outras que trabalhavam com tabelas cometiam imensos erros. Mas o GPT-4Work é uma exceção e o Genspark funciona como um sistema de agentes. Não é apenas uma rede neural que inventa uma resposta potencial, tipo o que poderá estar nestas células, mas sim cria macros, programa no seu próprio Excel interno, organiza tabelas, faz gráficos, dashboards e no final não me entrega uma tabela qualquer, mas sim uma tabela que posso abrir no Excel e onde vejo de facto a fórmula. Vejo que todos estes números não foram tirados do nada, estão mesmo ligados a dados reais. Cheguei a carregar lá 55 mil linhas de vendas para ver como é que aquilo ficava, como é que ele faz as contas. E ele lida com isso de forma absolutamente brilhante. E além de trabalhar com tabelas, também há a possibilidade de criar apresentações de escritório com gráficos, dashboards, slides complexos. Muitos analistas e gestores já se depararam com este problema, especialmente no verão do ano passado. Era complicado. Agora, o Genspark já resolveu essa questão e só tenho a dar-lhes os parabéns. Por isso, este é mesmo um dos meus instrumentos preferidos atualmente para negócios. Por isso, usem-no. Ele substitui o departamento de analistas e qualquer dashboard que exista. Por exemplo, outra forma de como eu o utilizo. Tenho dashboards, por exemplo, no GetCourse, e simplesmente tiro capturas de ecrã desses dashboards, carrego-as no Genspark e peço para criar uma tabela a partir disso e depois fazer análises com os dados que preciso. E claro, isto acelera o trabalho, porque já não preciso de introduzir tudo manualmente. E o nono instrumento, que eu diria que pode despedir um departamento de SMM, e para quem ouvir isto agora, porque o nosso aluno Kirill Makukin, graças a esta ferramenta, conseguiu criar conteúdo para um ano inteiro, para um ano no seu blog, em apenas uma semana. No nosso caso, conseguimos reduzir em 32 vezes o custo de aquisição de subscritores no YouTube graças a esta ferramenta, que se chama Opus Clip Pro. Qual é o princípio de funcionamento dele? Eu carrego lá um vídeo grande, por exemplo, este que estão a ver agora, eu vou carregá-lo no Opus Clip Pro e ele vai cortá-lo automaticamente em muitos vídeos pequenos e curtos, vai encontrar os melhores momentos, onde digo coisas engraçadas, e vai transformá-los em Reels, Shorts. Depois disso, já está ligado às minhas redes sociais. Eu clico em quais redes sociais quero enviar e o conteúdo é carregado em todas elas dentro de um intervalo de tempo definido. Todas. O trabalho do especialista em SMM se limita literalmente a apenas 2 horas para baixar, carregar, selecionar e enviar tudo. E isso costumava custar 50, 70 mil rublos lá. Agora isto faz-se literalmente em apenas algumas horas. E o mais engraçado é que isto gera visualizações, registros e seguidores. E esta é provavelmente a parte mais fixe desta ferramenta. Portanto, meus amigos, estes são os 9 instrumentos. Por favor, escrevam qual deles vos pareceu mais útil, mais interessante. Deixem like neste vídeo se não forem um bot nem uma inteligência artificial. Bem, descreva quais outras ferramentas você usa em redes neurais para agilizar o trabalho da sua empresa. Então vamos discutir isso nos comentários? Bom, vou lá ler o que você escreveu agora. E com você estava Pavel Lelera. Vejo você em breve. Tchau! E agora, o mais importante. Se você quer aprender mais do que apenas a teoria por trás das redes neurais, mas também implementá-las na prática e ter uma visão completa, preparei uma masterclass gratuita para você. O caminho para a IA, como aprender redes neurais em um dia. Nela explicarei passo a passo fórmulas e algoritmos para aprender quais redes neurais você precisa dominar e como, ao aprender essas redes, você se tornará o especialista mais requisitado do mercado, aumentando sua eficiência e, consequentemente, sua renda. Neste momento, podes clicar no link abaixo do vídeo. É gratuito para todos os que estão a ver este vídeo, mas só por tempo limitado. Por isso, aproveita já!